A temperatura indicada na isolação de um condutor não se refere à máxima temperatura ambiente onde ele pode trabalhar, mas à temperatura interna, e isso é que determina a sua capacidade de condução de corrente. Mas será que se eu fizer um teste na prática, a teoria será comprovada? Quer saber a resposta? Então se liga. É isso mesmo, a temperatura indicada na isolação de um condutor não se refere à máxima temperatura ambiente onde ele pode trabalhar, mas à sua temperatura interna. Já detalhamos isso em um vídeo aqui no canal. Que tal ver se tudo isso é realmente verdade em um teste prático? Vamos circular uma corrente de 34 amperes por um condutor de 2,5 milímetros quadrados com isolação de PVC 70 graus, simulando o método G da tabela 33 da NBR 5410, que me dá a capacidade de condução de corrente de 34 amperes a 30 graus. Como vamos testar em 25 graus, vamos precisar aplicar um fator de correção de 1,06, passando então a capacidade de condução de corrente de 34 para 36,04 amperes. Será que se colocarmos um termopar para medir a temperatura interna, chegaremos a um valor de 70 graus com essa circulação de corrente? Vamos para a bancada? Muito bem, vamos recapitular o que falamos na parte teórica, a montagem já está pronta. Eu tenho um condutor de 2,5 milímetros quadrados com isolação em PVC 70 graus. Eu tenho um termômetro com o termopar na parte interna, está em contato com o cobre, entre a camada de cobre com a isolação, parte interna. Tenho esse termômetro apenas para mostrar para mim a temperatura ambiente. Como a temperatura é de 25 graus, eu tenho que fazer uma correção de acordo com a tabela da NBR 5410. Vou fazer uma correção de 1,06, vou usar esse fator. Qual o método de instalação que eu estou utilizando? Vamos pelo método G, que seria um método do condutor ao ar livre. É isso que nós temos aqui. Eu não tenho fatores de agrupamento, não tenho mais nada nesse sentido. O método G vai me dar lá na tabela 38 para 70 graus PVC uma capacidade de condução de corrente de 34 amperes. Quando eu aplicar o fator de 1,06, eu vou passar para 36,04. Então, se eu aplicar nesse condutor algo em torno de 36 amperes de corrente, eu devo ter uma temperatura máxima de 70 graus indicadas pelo meu termômetro. Vai comprovar a teoria de que um condutor está na capacidade máxima de condução de corrente quando a temperatura interna é de 70 graus para essa condição. Vou ligar nossa máquina de corrente, vou ajustar em 36 amperes e vamos deixar por um tempo para ver se nós vamos atingir a temperatura de 70 graus. Muito bem, pessoal, passado aqui pouco mais de meia hora, continuamos com a temperatura de 70 graus, ela atingiu 70 graus, variou um pouco entre 70 e 71, isso aqui não é um laboratório de testes. Fizemos o possível para que a temperatura ambiente ficasse dentro dos 25 graus, comprovamos aqui várias coisas. Comprovamos na teoria que um condutor de PVC 70 graus tem esse valor impresso no corpo dele, 70 graus, referindo-se à temperatura interna, que é exatamente o local onde estamos medindo. Comprovamos a questão da tabela 33 da NBR 5410, o método G, fomos na tabela 38 e vimos também que a capacidade de condução de corrente está compatível com esse condutor, que seria 34 amperes, colocando ainda o fator de correção de temperatura, passando para 36,04. Comprovamos aqui no experimento simples várias teorias e vários fatores da NBR 5410 na prática. Mais uma vez, o canal Eletricity comprova a teoria na prática. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.